Relato 1. O refúgio despedido. A cidade de Kiev estava envolta em um silêncio aterrador, quebrado apenas pelo som distante de explosões que ecoavam como os gritos de almas atormentadas. Alexandra, uma mãe solteira, observava a nuvem de fumaça que subia ao céu, como um aviso sombrio de que a normalidade estava muito perdida. Sozinho em um apartamento vazio, ela tentava reunir coragem para enfrentar o que estava por vir, enquanto pegava seu filho, Ivan, de 5 anos, nos braços. O medo e a incerteza tornavam o ar pesado, como se um espectro pairasse sobre eles. Quando chegou a ordem para evacuar, muitos optaram por se esconder em porões ou abrigos improvisados. A mãe e o filho se encontraram em um porão escuro no prédio vizinho. O lugar estava abarrotado de famílias, rostos pálidos e olhos arregalados. Algumas crianças estavam sentadas em silêncio, outras choravam, fazendo o ecoar de seus medos ressoar no espaço claustrofóbico. Alexandra tentou manter Ivan distraído, contando histórias de heróis para afastar o pânico que lhe consumia. Contudo, enquanto as horas se arrastavam, a tensão aumentava, e o medo se entranhava em seus corações. Durante a primeira noite, os estrondos das explosões pareciam cada vez mais próximos. Alexandra cobriu Ivan com um cobertor e o enfiou sob seu peito, tentando dar-lhe um pouco de conforto. No entanto, o que a mãe não percebeu era que as paredes do porão, antes um abrigo, agora se tornavam suas prisões. O som do pranto bebê se misturava aos gritos de desespero que ecoavam de fora. Os sussurros de pessoas em pânico se tornaram um ruído constante. Cada som era um lembrete de que a vida como conheciam estava em ruínas. Enquanto a noite se arrastava, uma explosão fulminante fez o chão tremer. Os gritos começaram a se intensificar e Alexandra sentiu seu coração disparar. Algumas pessoas começaram a entrar em pânico, clamando para que saíssem e se aventurassem para a segurança. Alexandra hesitou, mas o medo de que sua criança pudesse sucumbir ao terror a empurrou para o caminho da saída. Com relutância, ela se levantou, agarrou a mão de Ivan e, com um fervor incontrolável, decidiu seguir os outros. Logo, a visão que encontrou à luz da manhã era de desolação. Edifícios em chamas criavam uma paisagem retrógrada, sombras de vidas totalmente destruídas dançavam diante de seus olhos. A visão horripilante era acompanhada pelo cheiro de fumaça e carne queimada que preenchia o ar. O que antes era uma cidade vibrante agora parecia um campo de batalha, um pesadelo de destruição e ruínas. Alexandra e Ivan correram pelas ruas, tentando não olhar diretamente para aquela miséria. As pessoas pareciam ter perdido a esperança, vagando como almas penadas em busca de algo que não puderam encontrar. "Temos que voltar", gritou uma mulher enquanto corria, mas ninguém sabia onde poderia ser seguro. Alexandra percebeu que o pânico estava se espalhando e que aquelas pessoas, antes solidárias, tornaram-se predadoras de sua própria sobrevivência. Após horas de busca desesperada, conseguiram um abrigo temporário em uma escola agora abandonada. Entretanto, a segurança estava longe de ser garantida. Enquanto se acomodavam, um grupo de homens desesperados, empunhando armas improvisadas, entrou pela porta. O olhar nos rostos deles era um reflexo do próprio desespero. Eles buscavam suprimentos e alguém para culpar por sua miséria. O instinto da mãe atravessou suas ações quando ela olhou para Ivan, que segurava uma boneca em suas mãos, inconsciente do mal que o cercava. "Por favor", disse um dos homens com a voz trêmula, "só precisamos de comida. Não podemos deixar os nossos filhos passarem fome." Os outros homens, tensos e prontos para agir a qualquer momento, cercaram o grupo. O temor se instalou mais uma vez, e Alexandra soube que eles eram tão perigosos quanto o próprio conflito que já consumia seu mundo. Enquanto a noite se aprofundava, Alexandra sentiu uma necessidade urgente de proteger Ivan a qualquer custo. A tensão no ar tornou-se palpável e o perigo iminente era como um fio afiado, pronto para cortar a delicada linha entre vulnerabilidade e violência. Quando eles começaram a discutir, as vozes subiram, e a situação rapidamente evoluiu para uma crise. Alexandra, com o coração na garganta, segurou seu filho e se escondeu atrás de uma pilha de materiais escolares, murmurando para ele que tudo ficaria bem. Os homens tornaram-se cada vez mais irados. Um deles começou a mover-se em direção a Alexandra, com um olhar faminto. Quando os olhos dela se encontraram com os dele, o terror a envolveu completamente. Ela não estava mais no controle de seu destino. O que era apenas um pedido de ajuda se transformou em um combate surdo entre a sobrevivência e a moralidade, uma luta que poderia acabar em tragédia. "Estamos todos perdidos", ela gritou, num momento de desespero. Com a manhã seguinte,
O clima tenso não havia melhorado. As ruas estavam desertas, e aqueles que sobraram pareciam apenas sombras do que eram antes. Mas ao olhar para o filho, Alexandra jurou que enfrentaria qualquer coisa para protegê-lo. Estava decidida a não deixar que o medo e o desespero consumissem suas vidas. Mas quando as últimas notícias começaram a circular sobre os bombardeios mais intensos que se aproximavam de sua cidade, ela percebeu que o verdadeiro terror não era apenas o que se avizinhava, mas também a incerteza do que poderia acontecer a qualquer momento. Enquanto contava a história, um frio cortante tomou conta do ambiente como uma advertência do que está por vir. Inúmeras vidas estão em jogo, e a guerra não traz apenas destruição física, mas também mental e emocional. Este é um lembrete de que devemos nos unir em tempos difíceis e apoiar uns aos outros. Se você se sentiu tocado por esta história, não esqueça de se inscrever para mais relatos que despertam emoções e reflexões. Seu apoio pode ajudar a dar voz a muitas outras histórias que precisam ser contadas neste mundo em caos. Compartilhe, curta e ative o sininho das notificações. Juntos, podemos lembrar que mesmo nas horas mais sombrias, a esperança ainda existe, se apenas tivermos coragem para buscá-la. Fevereiro de 2022. A Rússia invade a Ucrânia e o mundo assiste à guerra com um misto de horror e fascínio. Em Donetsk, uma cidade marcada pelas cicatrizes de um passado de conflito, a vida luta para prosseguir, mas o medo se torna uma presença constante. As ruas, antes cheias de risos e vida, agora estão carregadas de um silêncio sombrio, interrompido apenas pelo som distante de explosões. Entre os sobreviventes está Victor, um jornalista local em busca da verdade, mesmo quando essa verdade se torna aterrorizante. Victor sempre acreditou em seu trabalho. Com sua câmera em mãos, ele se tornará um narrador das lutas de seu povo. No entanto, a guerra tinha uma forma peculiar de transformar a realidade. Enquanto caminhava pelas ruas desoladas de Donetsk, seu coração disparava a cada som de sirenes e o tremor da terra sob seus pés. Ele se lembrava das palavras de sua avó, que lhe dizia que o medo não era um inimigo, mas um guia. E naquele momento, o medo o guiava para um propósito maior. Naquela manhã fatídica, Victor decidiu buscar relatos de pessoas que, como ele, estavam lutando para sobreviver. Em um café quase em ruínas, ele encontrou um grupo de sobreviventes. Eles eram as vozes do medo, cada um carregando uma história que poderia ser um grito de socorro. O grupo consistia em uma mulher chamada Marina, que perderá o marido na linha de frente, Igor, um jovem que se tornará um voluntário nas ruas, e Ania, uma criança ainda presa na inocência, mas com olhos que carregavam um peso incomensurável. Por que você ainda está aqui? Igor perguntou a Victor, angustiado. O que você pode fazer contra a guerra? A resposta de Victor foi silenciosa. Ele sabia que, sem narrar suas histórias, a verdade se perderia nas sombras da devastação. Enquanto o dia avançava, Victor e o grupo decidiram se reunir em um abrigo subterrâneo, acreditando estar a salvo das explosões. No entanto, o abrigo se transformou em um local de horror. Ele mal percebera que os rostos das pessoas mudavam conforme falavam. O silêncio se instalou quando Igor começou a contar sobre sua experiência na linha de frente. Ele revelou a brutalidade da batalha que presenciara, o momento em que uma bomba caiu na posição de seus amigos e a vida deles se desfez em segundos. Eu vi as almas deles se elevar, gritando por ajuda que nunca viria, Igor disse, com os olhos cheios de lágrimas. As palavras causaram um impacto profundo em todos ali, e Victor percebeu que o verdadeiro terror não estava apenas nas balas e explosões, mas nas cicatrizes invisíveis que a guerra deixava nas mentes das pessoas. Conforme a noite se aproximava, os sons do exterior se tornaram mais distantes. O grupo começou a se sentir seguro, mas a segurança era uma ilusão. Quando todos estavam sentados no canto do abrigo, conversando sobre a vida antes da guerra, algo mudou. Um som insidioso que lembrava um sussurro cortou o ar. Foi como se a própria escuridão tivesse ganhado forma e estivesse ouvindo. Victor, você está ouvindo isso? Perguntou Marina, pálida. Parece que as paredes estão sussurrando. Victor tentou acalmar o grupo, mas a angústia se instalara. Os sussurros continuaram a crescer, transformando-se em gritos agonizantes. Era como se os ecos das almas perdidas estivessem chamando por ajuda, e cada um deles se sentia vulnerável, como se a própria guerra estivesse assumindo forma e se aproximando deles. Em meio ao caos psicológico, um dos sobreviventes, que havia ficado em silêncio durante toda a conversa,
levantou-se abruptamente. Era Dmitro, um homem de meia idade, com um passado sombrio e experiências traumáticas guardadas a 7 chaves. Com a voz trêmula, ele começou a relatar seu encontro com a morte. As noites que passou escondido em uma floresta, fugindo dos soldados que o caçavam. Como ele se tornou uma sombra, uma mera lembrança de quem ele era antes da guerra. Eu vi coisas que nenhum ser humano deveria ver, Dmitro declarou. As sombras da guerra se tornaram minhas companheiras. Eu fico acordado, ouvindo os gritos de quem não pode mais gritar. As palavras de Dmitro ecoaram nas mentes de cada um, e a realidade daquele abrigo começou a desmoronar. O medo envolveu-os como uma névoa densa, e sensação de que estavam sendo observados surgiu. Victor decidiu que precisava gravar esses momentos, precisava que o mundo soubesse a voz do medo que ecoava entre eles. Enquanto Victor filmava o desespero no olhar de Dmitro, algo o interrompeu. Um tremor profundo estremeceu o solo do abrigo. A luz começou a piscar e, em um instante, todos se viraram para ver um rosto espreitando por uma fresta na porta. Era uma criatura, uma forma distorcida, quase humana, mas com olhos vazios e uma expressão que inspirava terror. Victor! Ania gritou. O que é aquilo? O próprio campo de batalha parecia ter ganhado vida e se tornado uma entidade, um demônio que os estava caçando. O grupo, agora tomado pelo pânico, começou a empurrar um ao outro em uma corrida frenética para a única saída. As vozes da escuridão os seguiam, sussurrando seus medos mais profundos, alimentando uma realidade aterrorizante que estava prestes a devorá-los. Victor, tentando ser o mais calmo possível, decidiu que precisava retratar essa cena. Talvez ao capturar o horror, ele conseguisse transformá-lo em algo visível, uma forma de resistência contra a própria guerra. Enquanto eles lutavam contra a porta de saída, o que parecia ser apenas uma lenda urbana, um espírito que se alimentava do medo, tomou forma. A luz começou a se apagar, e o horror que eles viviam se tornava uma alegoria que desmoronava ao seu redor. Assim que conseguiram abrir a porta e correr para o mundo exterior, aquele abrigo de segurança tornou-se uma armadilha. Do lado de fora, as ruas estavam desertas, mas a batalha nas cabeças de cada um deles ainda não havia terminado. As visões de horror os acompanhavam, mesmo em fuga. Victor sabia que as histórias que eles tinham compartilhado não eram apenas relatos de sobrevivência, eram gritos para o mundo. Ele se virou para o grupo e disse: precisamos contar isso. O mundo precisa ouvir. O grupo hesitou, ainda paralisado pelo medo. E se forem silenciados novamente? Igor questionou. E se não valer a pena? Se não formos nós, quem será? Respondeu Victor, desesperado. Vamos fazer com que a verdade não se perca nas sombras. Enquanto eles se preparavam para fugir, uma nova determinação se instalou neles. Victor transformaria suas vozes de medo em um clamor por compreensão e esperança. Se você se sentiu impactado por esta história, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para mais relatos que revelam a face aterrorizante da guerra. Compartilhe este vídeo e ajude a trazer essas histórias à luz. Juntos, podemos lembrar que, mesmo em meio ao desespero, sempre há alguém disposto a contar a verdade. A guerra não é apenas o que vemos. É a alma que se despedaça, o trauma que se perpetua, e os demônios que nos assombram. Essas palavras ecoavam na mente de Sergei, um jovem soldado ucraniano, em sua última noite de liberdade, antes de ser enviado para a linha de frente em um dos combates mais ferozes que a Ucrânia já enfrentou. Ele não sabia o que o aguardava, mas um aviso profundamente perturbador do seu avô ainda pairava em suas lembranças, como uma sombra. Nunca olhe para as almas que se foram, ou elas te levarão consigo. A manhã amanheceu nebulosa, cheia de uma tensão palpável. Sergei se despediu de seu lar, um pequeno apartamento que agora parecia repleto de sombras e ecos de risos infantis. Enquanto dirigia seu veículo militar rumo ao campo de batalha, um frio na espinha o acompanhava, e as lembranças de sua inocência pareciam se dissipar como as nuvens sobre seu caminho. Ao chegar ao seu destino, a atmosfera era opressiva. O cheiro metálico do sangue pairava no ar, e os sons da guerra ressoavam ao fundo. Explosões ecoavam como gritos de dor e desespero. Sergei e seu pelotão formaram-se e avançaram cautelosamente, conscientes de que cada passo poderia ser o último. Mas o que os aguardava não era apenas a morte, mas algo muito mais insidioso. Durante a primeira noite de patrulha, as sombras dançavam nas paredes de pedra,
e os sussurros do vento carregavam as histórias de vidas perdidas. Enquanto o grupo se acomodava em uma trincheira improvisada, alguns dos soldados começaram a relatar experiências estranhas. Eu vi, murmurou um soldado, seu olhar distante. Eu vi meus amigos, suas almas, vagando entre as árvores. O micróbio do medo se espalhou entre eles. Eles estavam gritando, chamando por ajuda. Eu sinto que algo está errado. Estamos sendo observados. Um silêncio profundo envolveu o grupo, e Sergei começou a questionar se estava realmente preparado para o que estava por vir. À medida que os soldados compartilhavam suas experiências, o pânico se transformava em uma realidade palpável, como se o próprio campo de batalha tivesse vida. As visões aterradoras se tornavam mais frequentes, e as sombras pareciam ganhar forma, dançando nas bordas de sua percepção. Alguns dias após a chegada, durante uma emboscada, todo o horror se manifestou. Em meio ao caos, um amigo de Sergei, Mikhail, foi atingido por disparos inimigos e apareceu cercado por uma nebulosa densa. O que antes era uma batalha feroz agora se tornava uma cena de terror psicológico. Sergei gritou: Mikhail! Mas o que ele viu não era a mesma pessoa. Mikhail parecia mais uma sombra do que um ser humano. Seus olhos estavam vazios, e sua voz ecoava de maneira sobrenatural. Eles estão vindo, Sergei, ele sussurrou, suas palavras carregadas de medo. As almas estão se misturando com as nossas. Não podemos ficar aqui. A cena se tornou cada vez mais surreal, e Sergei sentiu a realidade desmoronar ao seu redor. Lasers de morte e gritos agonizantes ecoavam enquanto ele tentava resgatar o amigo, mas algo mais profundo o detinha. As almas daqueles que pereceram na linha de frente agora estavam unidas a Mikhail, e suas vozes ecoavam como um coro perdido em um deserto. Com Mikhail agora perdido nas sombras, Sergei e seu pelotão decidiram que era hora de buscar abrigo. Eles se moveram em direção a um bunker abandonado, um lugar que deveria oferecer segurança, mas havia algo muito mais sinistro a lhes esperar dentro. Ao se acomodarem, um profundo silêncio tomou conta do espaço, quebrado apenas pelo som de respiração pesada. No escuro do bunker, a ansiedade e o medo se tornaram palpáveis. Um dos soldados, Igor, começou a contar sua própria experiência. Vi rostos em meio ao chão. Eles estão todos aqui. Estão nos observando, esperando. As vozes de seus companheiros estavam entrelaçadas com gritos de desespero. Não podemos ficar aqui. Algo está errado. Sergei, já atormentado pela realidade da guerra, se viu perdido em um abismo de loucura. As paredes pareciam pulsar, e os rostos das almas perdidas começaram a se formar em sombras, espreitando através do escuro. Ele sentiu-se cercado, como se aqueles que haviam ido além estivessem ali, esperando para reivindicar mais vidas. Naquela noite, uma figura se destacou em sua mente. Um sussurro suave, quase como um convite. Sergei, atraído pela voz, avançou para o fundo do bunker, onde uma porta de ferro enferrujada pulsava com uma luz estranha. Ele não sabia se era o desespero, a curiosidade ou a própria guerra que o guiava, mas ele se sentia compelido a abrir aquela porta. Quando forçou a fechadura, uma onda de calor o atingiu, e o que entrou em sua visão foi indescritível. Um corredor escuro se desenrolava diante dele, repleto de ecos do passado. Eram os rostos de soldados caídos, suas histórias de coragem e desespero entrelaçados em silhuetas de sombra. A carne e a realidade foram retiradas, e apenas suas almas sobreviviam, presas nesse limbo. Bem-vindo, Sergei, uma voz ecoou. Era Mikhail, mas sua aparência era uma sombra grotesca. Você não pode escapar. Aqui, somos todos nós, e a guerra não acaba. Sempre estaremos atrás de você. A verdade atingiu Sergei como uma caixa de explosivos. A guerra não era apenas um campo de batalha externo, mas um desfiladeiro de demônios internos, traumas que o perseguiam. Ele percebeu que havia uma escolha a fazer: enfrentar aqueles que restaram ou ser consumido pelas almas perdidas. Ele voltou ao grupo, tremendo de horror e revelação. Precisamos sair. Precisamos enfrentar o medo. Não podemos deixar que eles nos levem. Mas ao sair do bunker, algo mudou. As sombras pareciam mais densas, mais físicas. O próprio campo de batalha se tornará um labirinto de almas perdidas, e Sergei percebeu que não importava onde olhasse, eles estavam sempre observando. Com cada passo que davam, o peso do medo o cercava ainda mais. As visões começaram a se transformar em pesadelos. Sergei sabia que o tempo estava se esgotando. Ele e seu pelotão correram pela floresta, mas as sombras o seguiam,
tentando arrastá-los para a neblina do desconhecido. A cada explosão, as almas perdem mais sua forma, incorporando a força da guerra em seu ser. Não olhe para trás, ele gritou, enquanto a escuridão se tornava cada vez mais opressiva. Mas era mais fácil dizer do que fazer. O medo os tornava mais fracos, e, quando um dos soldados caiu, foi como se uma parte da realidade se desfazesse. As sombras cercaram o grupo, arrastando aquele que caíra para seu destino. Em uma última tentativa de sobrevivência, Serguei barrou o caminho e gritou para as sombras: "Vocês não nos possuirão. Nós lutaremos." Mas as sombras não eram apenas demoníacas, elas eram um reflexo do medo e do desespero que habitavam dentro dele. Ele percebeu que a luta não era externa, mas interna. A rápida batalha se tornou confusa, um emaranhado de sombras e gritos. Serguei se lembrou das palavras de seu avô e entendeu que o único caminho para escapar era confrontar seus próprios demônios. Ele fechou os olhos e respirou fundo. "Eu não tenho medo de vocês, suas almas perdidas. Estou aqui. Estou vivo." Quando ele declarou sua determinação, as sombras começaram a se dissipar, como névoa ao amanhecer. A luz da verdade e da coragem iluminou o caminho, e aqueles que o seguiam se juntaram a ele em uma nova luta, não apenas pela sobrevivência, mas pela redenção. O eco da batida do coração de Serguei finalmente se acalmou. A batalha pela vida poderia ser vencida, se ele conseguisse enfrentar seus próprios medos. Se esta história tocou seu coração ou despertou alguma emoção, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Junte-se a nós na luta contra a escuridão e compartilhe, participe da conversa e ajude a trazer à luz as histórias que precisam ser contadas. Lembre-se, mesmo as sombras têm algo a nos ensinar. Relato 4. A entrevista proibida. Em um mundo dilacerado por conflitos e incertezas, a verdade se transforma em um ativo precioso e imortal. Era 2022, e a Ucrânia estava em meio à guerra. Volodymyr Zelensky, o presidente, tornou-se um símbolo de resistência, mas também o alvo de uma infinidade de teorias e realidades distorcidas. Certa noite, uma documentarista ousou buscar a verdade que estava escondida nas sombras da guerra. Ela decidiu que, se tivesse uma chance de se encontrar com Zelensky, usaria o poder da câmera para revelar não apenas a luta política, mas o terror que assolava o coração da nação. Ana, uma corajosa documentarista, sempre acreditou que a verdade precisa ser revelada, não importando os riscos. Após meses de trabalho meticuloso, finalmente conseguiu um convite para entrevistar Zelensky. Sentimentos mistos fervilhavam dentro dela, uma mistura de excitação e medo. Sabia que a verdade poderia ser mortal, mas a urgência de contar a história das vidas perdidas a impulsionava a seguir em frente. Com a câmera ajustada e o coração acelerado, Ana chegou ao gabinete presidencial em Kiev. A tensão no ar era palpável, e ela percebeu que estava prestes a entrar em um campo de batalha de palavras e verdades. Zelensky a recebeu com um olhar sério, mas havia uma fragilidade oculta sob a superfície de sua determinação. Assim que a câmera começou a rodar, Ana fez a pergunta que tinha em mente. "Senhor presidente, como é viver sob a constante pressão da guerra e como isso afeta o seu papel como líder?" Zelensky olhou pela janela, o vazio da cidade refletindo os próprios medos. Ele começou a relatar as histórias dos soldados que estavam na linha de frente, as mães que perderam seus filhos e o desespero que se multiplicava a cada dia. Mas conforme a conversa avançava, o clima mudou. A tensão crescendo no ambiente denunciava que algo não estava certo. "Você não pode imaginar o que eu vi", disse ele, a voz embargada. "As sombras que habitam este lugar não são apenas metáforas. Você pode sentir que elas se aproximam a cada dia. As almas daqueles que morreram em nossa luta são o fardo que carrego. Elas me seguem." Ana, tomada pela sensação de desconforto, decidiu pressioná-lo mais. Ela perguntou sobre os rumores de um ataque iminente e como ele lidava com a crescente opressão das forças russas. Nesse instante, uma sombra atrás dele parecia se alongar, engolindo a luz suave que filtrava pela janela. Ana não tinha certeza se tratava da iluminação ou se havia algo mais sinistro em jogo. "Precisamos lutar", respondeu Zelensky, mas sua voz carregava uma fragilidade que não havia antes. "Mas às vezes eu sinto que as sombras estão ganhando. Elas estão tentando nos consumir." O terror estava começando a se manifestar no ar. Ana olhou em volta, percebendo que a câmera não era apenas uma testemunha,
mas o único recurso que tinha para capturar a verdade agonizante que estava sendo revelada. Enquanto a entrevista prosseguia, a luz começou a falhar, e as paredes pareciam pulsar com a dor da cidade. Os ecos de gritos distantes se tornavam cada vez mais nítidos, e Ana percebeu que estava vivenciando não apenas uma conversa, mas uma revelação do próprio terror que assolava não apenas Zelensky, mas toda uma nação. Ele começou a relatar histórias de pessoas que haviam desaparecido. Na linha de frente, pessoas não são apenas números. Elas têm nomes, famílias, sonhos. Quando você vê um amigo partir, a dor não é apenas sua, é coletiva. E, a cada dia que passa, essas almas não possuem descanso. Estão presas, esperando. A tensão tornou-se insuportável, e Ana decidiu que ali não se tratava apenas de política, mas de algo muito mais profundo, de almas atormentadas tentando escapar do cativeiro da guerra. Foi então que a conversa tomou um rumo inesperado. Zelensky baixou a voz, quase um sussurro, relutante sobre o que estava prestes a dizer. Ana, existem coisas que não posso revelar. Há seres que se alimentam da dor das guerras. Eles se escondem nas sombras, e um dia, quando a poeira assentar, eles se revelarão para o mundo. Ana sentiu um arrepio na espinha. O que você está dizendo, senhor presidente? O que são esses seres? Ele se virou para ela, os olhos cheios de terror. As almas perdidas, Ana. Elas estão se unindo a algo maior. Não somos apenas soldados em um campo de batalha, estamos jogando com forças que não podemos compreender. Nesse momento, o som de um disparo à distância ecoou, e os dois se entreolharam. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e as sombras na sala pareciam se amontoar. Ana olhou novamente pela janela e, nessa fração de segundo, ela viu figuras indistintas se movendo nas ruas. Não eram humanos, eram formas distorcidas, sombras que dançavam ao redor, como se estivessem esperando para entrar. Uma sensação de desespero se apoderou dela. Precisamos sair daqui, gritou, mas ao tentar levantar a câmera, ela percebeu que a luz havia desaparecido, deixando o ambiente imerso na escuridão. As portas do gabinete começaram a ranger com o impacto de algo invisível tentando entrar. As sombras estavam se aglomerando, e Ana sentiu como se a própria sala estivesse em perigo. Zelensky, com uma expressão de determinação, se debruçou sobre a mesa. Você precisa entender, essa verdade não é apenas sobre o que estamos enfrentando no campo de batalha, mas o que virá a seguir. As almas que ficam para trás não descansam. Elas se tornam parte da escuridão. Mas como podemos combatê-las? Ana perguntou, assustada. Como podemos lutar contra algo que não podemos ver? Zelensky trouxe a mão ao coração, seus olhos cheios de dor. Você tem que contar a história. Ele estendeu a mão. Quando você voltar, não apenas com a verdade, mas com o peso das almas que você ouviu. Somente assim elas terão uma chance. Ana estava prestes a dizer algo quando, de repente, as luzes explodiram em uma fúria que a deixou temporariamente cega. As paredes pareciam gritar, e o som da batalha lá fora se intensificou. Quando a visão se restabeleceu, ela viu Zelensky em um estado alterado. Ele parecia estar lutando contra os próprios demônios que haviam invadido a sala. Você tem que ir, agora, ele ordenou. Se ficar, fará parte disso. Não deixe que as sombras te capturem. E, no momento em que Ana estava prestes a protestar, a porta se abriu violentamente e uma onda de energia pareceu varrê-los. As almas perdidas da cidade começaram a se manifestar, seus rostos distorcidos se contorcendo em gritos mudos. Ana sabia que precisava correr. Com a câmera ainda ligada, ela finalmente se lançou para a liberdade, sentindo a presença das sombras atrás dela. Com a adrenalina correndo por suas veias, Ana corria pelas ruas de Kiev, cercada por um pressentimento que a seguia. As almas que foram deixadas para trás estavam agora mais perto do que nunca, e ela se sentia como uma portadora de uma verdade mortal. Finalmente, ela alcançou um local seguro, um apartamento em um andar alto, e fechou a porta. Com o coração acelerado, ligou a câmera para ter certeza de que a gravação tinha sido salva. O rosto de Zelensky apareceu em sua tela, e ela percebeu o peso da responsabilidade que agora carregava. Eu sou a voz dele, pensou, a voz daqueles que não puderam falar. O que Ana conseguiu naquela noite não era apenas uma entrevista, era um aviso, um chamado à batalha contra as sombras que habitam a mente e o espírito, lembrando a todos que a luta vai muito além do campo de batalha físico. As histórias precisam ser contadas, e as verdades, reveladas, mesmo que isso signifique confrontar os próprios medos.
Se esta história despertou algo em você, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais relatos que não apenas fascinam, mas também ensinam. Compartilhe este vídeo e ajude a espalhar a verdade, mesmo quando as sombras tentam nos silenciar. Lembre-se, cada história é uma luz na escuridão. Relato 5. Ecos do passado. Vladimir sempre achou que as memórias são como sombras, algumas são apenas sussurros na escuridão, enquanto outras trazem a luz de volta. Mas quando a guerra estourou na Ucrânia em 2022, as sombras começaram a se agigantar, e ele percebeu que escrutinar o passado era mais aterrador do que ele jamais poderia imaginar. Um sobrevivente do Holocausto, agora vivendo em Odessa, Vladimir tinha amigos que estavam em perigo. Ele não podia suportar a ideia de ver a história se repetir. Sentia que os ecos das atrocidades do passado estavam voltando, não apenas como recordações, mas como um lamento coletivo. Odessa, uma vez vibrante e cheia de vida, agora se tornará um campo de batalha. Vladimir saía para as ruas com frequência, determinado a documentar as vivências da sua comunidade, para que as histórias não morressem enquanto ele ainda estivesse vivo. O pequeno café em que costumava se encontrar com amigos agora estava fechado. Um lugar onde risadas ecoavam agora era um lamento silencioso, com janelas quebradas e paredes pálidas que parecem sussurrar as dores do passado. Uma noite, enquanto caminhava sob a luz tênue de um lampião, ele decidiu fazer uma parada em um velho memorial dedicado aos sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Seu estômago apertou ao ver as flores murchas cercando nomes gravados em mármore. Cada nome era uma vida, uma história que precisaria ser contada. Mas em meio aos seus pensamentos, uma brisa fria lhe percorreu a espinha, e uma sensação estranha tomou conta dele. Era como se o vento trouxesse consigo vozes sussurrantes, lembrando de um passado aterrador que ele não podia ignorar. Naquela noite, Vladimir teve um pesadelo vívido. Ele se viu de volta na Polônia, durante o Holocausto, vivendo os horrores que haviam sido apagados de sua memória. Ele estava em um campo de concentração, cercado por sombras que louvavam a violência. Os gritos de dor e desespero ecoavam por todo o campo, e ele viu rostos conhecidos, amigos e familiares, todos clamando por ajuda. Quando acordou, estava suado e ofegante. O eco daqueles gritos ainda reverberava em sua mente. Com uma determinação renovada, ele decidiu que se não pudesse salvar aqueles que ainda estavam vivos, ao menos poderia preservar a memória dos que já se foram. A verdade precisava ser revelada, mas precisaria ser feita com cautela. Ele sabia que a guerra recente havia causado retrocessos, e contar a história poderia ser perigoso. Mas não havia escolha. Na manhã seguinte, Vladimir decidiu procurar mais informações sobre a história da sua comunidade. Ele queria entender como o passado se conectava ao presente. Em uma biblioteca da cidade, encontrou registros de antigos sobreviventes da guerra. Enquanto examinava documentos e fotos amareladas, começou a se sentir cada vez mais conectado com aqueles cujas histórias ele estava prestes a contar. Mas uma coisa o intrigava: alguns nomes apareciam em mais de um documento, e sempre associados a tragédias. Certa noite, ele viu uma foto antiga de uma mulher chamada Eva, uma sobrevivente que havia se tornado uma figura de proa em Odessa. Ela tinha uma expressão intensa e olhos que pareciam ver além do espetáculo da vida. Intrigado, Vladimir começou a buscar por relatos sobre ela, como uma obsessão. O que havia acontecido com Eva? A pesquisa apenas intensificou seu desejo de encontrar respostas. Durante suas investigações, ele encontrou um mapa antigo que indicava locais de eventos históricos em Odessa, incluindo cemitérios e monumentos esquecidos. Mas havia um lugar que não estava no mapa, uma antiga casa abandonada que, segundo rumores, era usada durante a Segunda Guerra como um abrigo para os que estavam fugindo da morte. Histórias de sustos e ecos foram associadas a esse lugar, e a curiosidade de Vladimir só aumentou. Na manhã seguinte, ele decidiu visitar a casa. Era uma construção decrépita, coberta por trepadeiras e envolta por uma densa névoa. Ao entrar, uma onda de frio o recebeu, e o vazio dentro da casa parecia quase opressivo. As membranas do tempo estavam espessas ali, e cada passo que ele dava fazia com que o som do seu sapato ecoasse como um grito de alerta. Conforme explorava os quartos empoeirados, Vladimir começou a ver visões. Primeiramente, eram sombras se movendo pela casa, sussurrando segredos de dor e desespero. Mas então começaram a tomar forma. Ele viu figuras, vestidas em roupas de época, desesperadamente olhando pela janela,
esperando por algo que nunca chegaria. Uma delas se aproximou. Era uma mulher com os mesmos olhos que ele tinha visto na foto de Eva. Ajude-nos, ela disse, sua voz um eco longe do mundo real. Precisamos ser lembrados. Não deixe que a história se repita. Ele sentiu um arrepio percorrer o corpo. Quem é você? Ele perguntou, seus lábios se movendo como se quisessem fugir do terror da situação. Sou Eva, ela respondeu. Estou presa aqui, assim como muitos outros. Você deve contar nossa história antes que esta casa nos consuma e apague nossas vozes. Vladimir percebeu que não apenas seu passado era um eco, era um ciclo interminável. As memórias que ele estava tentando acessar eram partes dele mesmo, partes de uma história que precisava ser contada. As paredes da casa estavam carregadas de emoção, e suas palavras se manifestaram como sombras. Ele tomou coragem e começou a gravar suas experiências. Sou Vladimir, e estou aqui. Mas as palavras mal saíram de sua boca. As sombras começaram a dançar, sussurrando e empurrando, como se quisessem dragá-lo para dentro. Ele recuou, lutando contra a pressão crescente. Estou aqui para ouvir. O grito ecoou pela casa, e as almas que nele habitavam começaram a se manifestar. Vozes de muitos ecoaram entre as paredes, suas memórias se entrelaçando com a dor do presente. Cada uma delas era um eco do passado que clamava por liberação. Após horas, Vladimir colapsou, exausto. Ao abrir os olhos, percebeu que estava em uma biblioteca secreta. Livros empoeirados se alinhavam nas prateleiras, e cada um deles estava cheio de histórias não contadas. O livro que pegou primeiras continha relatos de sobreviventes, individualmente detalhando suas experiências e medos. Como se as páginas fossem uma extensão das almas que estavam presas na casa. Ele sabia que precisava coletar essas histórias, mas que havia uma responsabilidade maior em jogo. As palavras que escrevesse poderiam abrir portas tanto para a redenção quanto para o retorno dos pesadelos. Assim que saiu da casa, uma sensação de alívio o inundou. Ele se sentia como um porta-voz, mas o peso da responsabilidade pairava sobre seus ombros. As histórias escapavam, mas o eco dos sussurros não o abandonou. Ele precisava agir. Ao retornar a Odessa, as imagens daquele dia o perseguiam, as almas presas, as memórias do passado, e ele sabia que a verdade era algo que ele tinha que compartilhar, mesmo que isso o levasse ao limiar do terror. Vladimir decidiu então que a única maneira de garantir que a história não se repetisse era revelá-la. Nos dias seguintes, ele organizou um encontro em um centro comunitário, convidando os habitantes de Odessa a compartilhar suas histórias, suas memórias e suas vulnerabilidades. Ele preparou um documentário, utilizando as gravações que havia feito, e usou a velha biblioteca como seu guia. Naquela sala cheia de rostos conhecidos, ele via esperança e terror ao mesmo tempo. Durante o encontro, ao olhar para aqueles que estavam ali, ele percebeu que aqueles que sentaram ao seu lado não eram apenas vizinhos ou amigos, mas almas que se compreendiam através da dor compartilhada. Assim que começou a exibir os vídeos, os murmúrios se tornaram gritos de dor, mas também gritos de revolta, uma mistura-chave para um futuro diferente. Após a exibição, Vladimir fez um apelo desafiador. Nós precisamos confrontar o que aconteceu. Precisamos deixar as vozes que não têm representação falarem por si mesmas. Ele olhou para cada um deles nos olhos, buscando uma conexão com suas almas. Não podemos permitir que as sombras do passado se arrastem atrás de nós. Devemos lembrar, devemos lutar. Enquanto as últimas palavras ecoavam pelo espaço, uma sombra se formou na parede. Vladimir se virou e viu a figura de Eva, agora mais luminosa, como uma forma de agradecimento. O calor crescia entre eles. Ele percebeu que estava dando voz não apenas a uma história, mas a uma legião de almas. Mas mal sabia ele que a luta ainda não tinha terminado. Ao fim do evento, enquanto os participantes se dispersavam, a casa abandonada parecia vibrar na presença das almas que ainda não haviam sido completamente libertadas. Aqueles que carregavam sua história nas costas precisavam ser ouvidos, e a batalha contra a escuridão estava longe de acabar. Naquela mesma noite, as ruas de Odessa estavam silenciadas enquanto Vladimir se preparava para a próxima etapa. Ele sabia que a guerra não era apenas contra as forças visíveis, mas contra os ecos e as sombras do passado que ameaçavam retornar, não apenas a ele, mas a todos. Enquanto a luz da memória brilha, a guerra pode ser combatida, mas se deixarmos que os ecos da dor se calem, as sombras tomarão conta. Ouvam a história, lembrem-se de que cada vida perdida é uma luz apagada. Para que a luz possa brilhar novamente,
precisamos da coragem de confrontar esses medos, de não permitir que eles desapareçam na escuridão. Com a câmera ligada, Vladimir fez um apelo. Se o que ouviu entra em seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Compartilhe esta história. O mundo precisa das vozes que têm algo a dizer, e você pode ser a luz que ajuda a libertar essas almas. Não deixe que elas se tornem parte do esquecimento. Lembre-se, o passado nunca deve ser esquecido. Se chegou até aqui, deixe seu like, não esqueça de se inscrever e comentar qual relato foi seu preferido.